Olá! Hoje a gente vai mergulhar no dia a dia de um arquiteto de nuvem AWS para entender o que essa pessoa faz de verdade. E de quebra, vamos desvendar a ferramenta de segurança mais essencial de todas, a primeira que se usa, o IAM. Então, vamos começar com a pergunta que não quer calar. A gente ouve muito o título arquiteto de nuvem, mas o que isso significa na prática? Vamos deixar o nome chique de lado e focar no processo, no que acontece no dia a dia. Nosso roteiro de hoje vai ter 4 paradas. Primeiro, a gente vai entender o projeto do arquiteto, depois, como ele é desenhado e, claro, quanto custa. Aí, entramos na parte de segurança e, para fechar, vamos ver o tal do IAM em ação. Então vamos lá, começando pela primeira fase. Tudo nasce aqui. O arquiteto, nesse momento, age quase como um tradutor. Ele pega uma necessidade do negócio, tipo, precisamos de um app novo, e transforma isso num plano técnico, algo concreto. E o fluxo de trabalho costuma seguir esses 4 passos. Primeiro e mais importante é entender de verdade o que o negócio precisa. Com isso em mãos, vem a parte de desenhar a arquitetura da solução. O terceiro passo, que ninguém escapa, é calcular o custo. E aí sim, com tudo aprovado, é hora de começar a construir. Agora vamos para a parte mais, digamos, mão na massa do planejamento. Uma vez que a necessidade está clara, o arquiteto precisa pegar umas ferramentas específicas para dar vida a essa solução e, claro, descobrir quanto a brincadeira vai custar. E essas aqui são as ferramentas do dia a dia. Para fazer os diagramas da arquitetura, aqueles desenhos que todo mundo vê, uma ferramenta de código aberto super popular é o Draw.io. Já para a parte de preço, não tem escapatória, a ferramenta é a calculadora de preços da própria AWS. Mas antes mesmo de abrir a calculadora, vem uma das decisões mais importantes de todas: a escolha da região geográfica. E olha, a resposta não é nada simples, envolve um equilíbrio bem delicado de vários fatores. E olha só o impacto direto que a região tem no custo. É impressionante. O mesmíssimo servidor virtual, uma instância EC2, custa por volta de R$ 1.350 por mês na Vigília do Norte. Agora, aqui em São Paulo, o preço desse mesmo servidor pula para mais de R$ 2.000. A diferença é enorme. Então, por que alguém escolheria a opção mais cara? É que a decisão vai muito além do preço. Estar em São Paulo significa uma latência bem menor para os usuários no Brasil. E talvez o mais importante, ajuda a empresa a seguir as leis de proteção de dados, como a nossa LGPD. E essa frase aqui resume tudo perfeitamente. O trabalho do arquiteto é exatamente esse equilíbrio. Não é achar o mais barato, mas sim a solução com o melhor custo-benefício, sempre se baseando nas melhores práticas que a própria AWS recomenda. Bom, com o plano e o custo definidos, a primeira ação antes de criar qualquer coisinha que seja é garantir a segurança. E no mundo AWS, segurança começa com IAM, o Serviço de Gerenciamento de Identidade e Acesso. Para ficar fácil de entender, pensa no IAM como o porteiro e o sistema de crachás do seu prédio na nuvem. É um serviço global, ou seja, não está preso a uma região só, e a função dele é definir quem pode entrar, onde essa pessoa pode ir e o que ela pode fazer dentro da sua conta AWS. Assim que uma conta na AWS é criada, o e-mail e a senha que foram usados dão origem a uma identidade super especial, o usuário root. Esse usuário tem poder absoluto. Ele pode fazer literalmente qualquer coisa dentro da conta. E por ter tanto poder, o usuário root exige um cuidado extremo. Regra número 1. Ativar a autenticação multifator na hora, sem desculpas. Regra número 2. Nunca usar esse usuário para as tarefas do dia a dia. Para isso, se cria usuários IAM com menos poder. E, por fim, guardar as credenciais do root num cofre, só para usar em emergências. Ok, com o usuário root devidamente protegido, vamos mergulhar em como o IAM funciona na prática, entendendo seus componentes essenciais. Esses são os 4 pilares do IAM. A gente tem os usuários, que representam as pessoas ou as aplicações, os grupos, que servem para organizar esses usuários, as políticas, que são os documentos com as permissões, e as roles, que concedem permissões de forma temporária. A filosofia por trás do IAM é a da segurança máxima. Isso significa que, por padrão, ninguém tem permissão para fazer nada. O acesso precisa ser liberado de propósito, e a regra é sempre dar o mínimo de privilégio necessário para uma tarefa ser feita, nenhum pingo a mais. E como essas permissões são dadas? Através das políticas. Uma política é, no fundo, um arquivo de texto num formato chamado JSON, que funciona como um conjunto de regras dizendo o que é permitido ou o que é negado. E olha só um exemplo. Pode parecer código de outro mundo, mas é bem simples. Basicamente, ele diz: o efeito é permitir
a ação de pegar um objeto do serviço de armazenamento S3 e onde, no recurso, que é essa pasta específica. São instruções bem claras, na verdade. Aí surge outra questão fundamental na nuvem. Como um serviço, tipo uma máquina virtual, consegue acessar outro, tipo um banco de dados, sem expor senhas por aí? É exatamente aqui que as roles entram em cena. O jeito errado é fazer o que se fazia antigamente, colocar usuário e senha direto no código. Se esse código vaza, a segurança vai para o espaço. A forma correta e segura é usar uma EAM Role. A role funciona como uma identidade temporária para aquele serviço, com senhas que a própria AWS gerencia e troca sozinha. Isso acaba de vez com a necessidade de ter senhas fixas no código. Então, para a gente amarrar tudo, o trabalho do arquiteto é esse ato de equilíbrio entre custo, performance e conformidade. A escolha da região afeta tudo isso. A segurança sempre começa com o IAM protegendo o usuário root e aplicando o menor privilégio. E para serviços conversarem, a resposta é usar roles e nunca senhas fixas. E para finalizar, fica uma reflexão. Com a base de segurança toda garantida pelo IAM, qual seria o próximo passo lógico? Qual serviço seria o primeiro a ser construído em cima desse alicerce seguro? E isso já dá um gostinho das próximas decisões na jornada de um arquiteto de nuvem.